Olá pessoal, boa tarde. Passando um pouquinho do meio-dia e meio. Hoje nós tivemos aqui um problema no horário de meio-dia. Eu estava numa reunião fora e aí foi complicado para eu entrar no período. A reunião, aliás, foi aqui mesmo, só que ela foi digital e aqui aí eu tive que ficar aqui nessa reunião. Bom, estou eu aqui de volta nesta oração ao meio-dia para que a gente possa falar das coisas de Deus. Hoje, o assunto de hoje é buscar a Deus, ou como buscar a Deus, ou precisamos buscar a Deus. A ideia é que você entenda isso, sabe? Então a gente hoje vamos falar nesta live de buscar a Deus. E talvez isso gere em nós diversas perguntas. Perguntas como, por exemplo, por que buscar a Deus? Pergunta como, por exemplo, eu devo de fato buscar a Deus? Outras perguntas de em que lugar eu vou buscar a Deus ou como buscar a Deus. Seja quais forem as suas perguntas a respeito de buscar a Deus, você vai precisar entender algumas coisas do buscar a Deus. A primeira delas, que buscar a Deus é uma necessidade humana. Essa é uma coisa que você precisa entender, tá? Quando Deus criou a cada um de nós, tanto eu quanto vocês, ao criar, Deus criou a gente feito homens em três, eu diria, substâncias, mas só para a gente poder entender, nós somos um conjunto de corpo, alma e espírito. No que Deus cria um ser como nós, corpo, alma e espírito, Ele separou essas coisas, com cada uma a sua devida atribuição, e as juntou de novo num único ser. Ou seja, nós temos o nosso corpo, que é baseado nessa matéria, com base de carbono, isso que a gente já conhecemos, que é um instrumento celular e etc., formados por células. E a partir desta construção, ele também deixou em nós um negócio que nós chamamos de alma, que é eu vou simplificar, é uma espécie de reservatório da nossa, de como somos, é onde guardamos as nossas emoções. A alma é um recipiente das emoções, é um recipiente dos sentimentos, das sensações, etc. Tudo que percebemos, tudo que é na alma que eu choro, é na alma que eu sorrio, é na alma que eu me alegro, é na alma que eu me entristeço, é na alma que eu sinto. Ou seja, tem esse recipiente e tem o espírito, que a Bíblia diz que ele é imaculado e ele clama a Deus. A Bíblia chega a dizer que o Espírito que está dentro de nós, ele clama a Deus. Nesse sentido, Deus fez cada um de nós com uma certa necessidade de Deus. Essa necessidade de Deus, eu chamaria de, é uma espécie de saudade de Deus. Por quê? Porque esta porção espiritual que está em nós, é ela que nos conecta a Deus. E nós temos ela dentro de nós. E sem essa conexão, nós sentimos a falta de Deus. O que a gente precisa fazer é reatar esta conexão com Deus. O problema é que na hora de reatar essa conexão com Deus, que que todo ser humano tem, cada um usa de um jeito. Porém, para conectar este modo espiritual que está dentro de nós, com o modo espiritual que é de Deus, provindo de Deus, que a Bíblia diz que clamamos Abba, Pai, para conectar isso precisamos da fé. Então existem duas coisas que você precisa para buscar a Deus. Primeiro, a fé. Segundo, o coração. O problema é que quando a gente utiliza a fé, e você vai perceber isso, o ser humano busca a Deus em diversos lugares. O ser humano busca a Deus em diversas coisas. O ser humano busca a Deus em pontos de contatos. O ser humano busca a Deus em coisa que possa ver. Um Deus que é transcendente. Então essas várias buscas deu origem a uma coisa que nós chamamos de religião. E aí cada um tem a sua, são vários pontos de contato, são várias formas. E aí não é disso que eu quero discutir, porque não tem a ver com a live de hoje, mas o que isso resume é que todas essas espécies de religiosidades,
todos esses tipos de religiosidades, elas na verdade é uma tentativa de buscar a Deus. E essa tentativa é só uma tentativa de buscar a Deus. Por quê? Porque dentro de nós temos esta necessidade. Então a busca de Deus que você faz, eu faço e todos nós fazemos, não é porque queremos, não é porque somos melhores ou queremos ser melhores, não. Ela é uma necessidade humana a partir do que somos constituídos. Então a partir do que somos constituídos, nós temos a necessidade deste encontro a Deus. Por isso é que eu não acredito, por exemplo, em ateu, porque ele é ateu. Até para ser ateu você precisa usar a fé, o artifício da fé. Para você poder dizer que Deus não existe, você tem que ter uma fé muito absoluta nesta crença de que Deus não existe. Mas a verdade é que o ser humano, com a sua natureza, ele precisa de Deus e por isso deve buscar. A Bíblia fala: buscareis de todo o vosso coração, quando me buscarem de todos os vossos corações, serei achado de vós. Ou o que a Bíblia está dizendo é que você precisa utilizar o seu coração para buscar a Deus e a sua fé para buscar a Deus. Então, algumas coisas eu queria deixar claro nesta oração. Porque a gente, de uma forma muito simplista, a gente diz assim: não, eu estou buscando Deus. Não, eu quero buscar Deus. E aí, alguns até no buscar a Deus têm identificações errôneas a respeito da busca. Por exemplo, você acha, e muitos de nós achamos, que buscar ou frequentar uma igreja é uma busca a Deus. Às vezes sim e às vezes não. Até porque, me dói dizer, nem sempre as igrejas elas estão professando de fato o Deus como ele de verdade é. Então, frequentar uma igreja ou ir a uma igreja não é sinônimo de busca a Deus. Você precisar de Deus é uma coisa, a forma de buscar é outra. E aqui eu quero falar para você poder entender. Deus, ele é essência. Nós somos recheados da essência, mas nós somos ligados à forma. Deus não é ligado à forma. Isso é uma coisa que você precisa guardar para a vida, tá? Para Deus, tanto faz se alguém vai cuspir o chão, fazer um lodo e passar sobre os olhos de alguém para ser curado. Isso é forma. Deus não é ligado à forma. O que importa é que a pessoa seja curada. Isso é que importa. Então, muita gente diz: Deus não importa se uma mula vai falar, como é o caso que vocês conhecem de Jacó. Não importa, porque isso é forma. O que importa para Deus é a essência. A pessoa precisa ouvir, e para ouvir, mesmo que seja usado uma mula. Por isso, quando Jesus fala que se a gente não clamar, as pedras vão clamar, isso é forma. Deus não está ligado à fórmula. Entenda isso, porque isso é importante para você, porque nós somos demais ligados à forma. E eu vou dar alguns exemplos. Se você for uma igreja e a pessoa traz uma palavra poderosa para você, se a igreja não tiver uns rodopios, umas línguas diferentes para falar, algumas pessoas vão ter a sensação de que o poder de Deus não se manifestou. São pessoas quase que exclusivamente ligadas a formas. Quando você vê que igrejas estão por demais nesse movimento dos rodopios, neste movimento das línguas, etc, 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 isso são só formas. Pintar a igreja de preto é só forma. O louvor, escurecer a igreja no momento do louvor é só forma. Fazer a igreja entender que o momento do louvor é isso, aquilo, é só forma. Então todas essas coisas são formas. Deus é essência. Quando buscamos Deus, não é a forma. Não importa quando você vai orar a Deus, querer fazer a sua carinha de choro, a sua carinha de piedoso, achando que por conta dessa sua carinha de piedoso, essa carinha de choro, Deus vai te ouvir mais. Isso é forma. Deus olha a essência, porque Deus é essência. A partir de hoje,
passe a entender isso. Eu quero buscar Deus, então busque pela essência e não pela forma. Algumas pessoas eu já ouvi dizer, mas a gente tem que, para buscar Deus, tem que ir ao monte. Eu gosto muito de monte e vou ao monte, sou uma pessoa de monte, mas não necessariamente para buscar Deus tem que ser no monte, pode ser no quintal da sua casa, pode ser. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não busco Deus quando eu estou tomando banho, porque eu não posso buscar Deus nu, eu não sei de onde tirou isso, mas a verdade é isso, é forma. Então as pessoas estão demais apegadas às formas, já criaram doutrinas baseadas em formas, a forma de se vestir, a forma de se portar, a forma de se colocar, a forma de cortar o cabelo, de usar isso ou usar aquilo, forma. Deus não é preso à forma, Deus é ligado à essência, porque Ele é a essência. Então, nós só conseguimos buscar a Deus plenamente quando nós nos desligamos da forma. Os títulos, pastores, bispo, deuses e semideuses, esses títulos são só formas, não são essências. As essências é aquilo que buscamos de Deus, a essência que me faz ter o encontro com Deus, é a essência que me faz estar vivendo em Deus, é na essência que somos ligados a Deus. E de onde vem a minha essência e a sua essência? A minha essência e a sua essência não vem na carinha triste, não vem no jeitinho de chorar, não vem porque eu sou bonzinho ou eu deixo de ser bonzinho, não. A minha essência vem do meu mundo espiritual ou da minha forma espiritual. Então muita gente fala, por exemplo, tem gente, por exemplo, distribuindo cestas básicas, distribuindo só formas, mas na essência não querem saber de Deus, não estão nem aí para Deus, então não tem encontro com Deus. Então, com isso, a gente aprende ou entende que buscar a Deus não é fazer coisas. Buscar a Deus não é ir a uma igreja. Buscar a Deus não é ouvir um louvor gostoso. Buscar a Deus, e eu vejo muito isso, e algumas igrejas as pessoas falam naturalmente, mas na hora em que sobe o púlpito da igreja, muda postulamente a sua forma de falar, e aí vem com aqueles textos de pleneplácido do Senhor, pela excelência do Deus vivo, forma. Você pode falar com Deus assim: Senhor, estou aqui e preciso do Senhor. Eu sou aqui, sou fraco, preciso do Senhor. Aquela forma, a mão que faz, os gestos, o modo de rodar ou de não rodar, a forma que fala ou deixa de falar, a língua que fala, tudo isso é forma. Deus não está preso a isso. E olha que eu não sou contra a língua, pelo contrário, eu sou um pastor que fala em línguas, não sou contrário ao monte, porque eu sou um pastor que vou ao monte, não sou contrário à igreja, porque eu sou um pastor que dirige a igreja. A única coisa que eu estou dizendo aqui é que essas são formas e Deus é pegado à essência. No que diz respeito a buscar a Deus, vocês têm que estar ligados à essência, e é a essência que importa. Então, no momento do louvor a Deus, você pode se apegar à letra da música, pode se apegar à harmonia da música, você pode tudo isso, mas o que você não pode deixar é que o seu espírito não venha buscar a Deus. Dentro do seu interior, você neste momento, por mais que o louvor seja impactante, você tem que estar ali ligando a sua essência, a essência de Deus, e esta é a forma de buscar a Deus. Algumas pessoas acham que pôs uma Bíblia debaixo do braço e já está buscando a Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa que talvez seja espantoso de ouvir, mas sendo ou não espantoso, você precisa ouvir. Quando nós olhamos para determinados comportamentos, especialmente dos evangélicos, me assusta essas pessoas não terem o comportamento que têm. Mas sabe por que essas pessoas têm comportamentos efetivamente mal estruturados? Comportamentos fora da visão bíblica, não é porque deixaram de ler a Bíblia, não é porque deixaram de ir à igreja,
Não é porque deixaram de pôr a Bíblia debaixo do braço. Não, queridos. É porque não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Porque continuam buscando Deus pelas formas e não pela essência. Pela forma, não há como buscar Deus. Olha que Nicodemos falou: Senhor, como faço para buscar a Deus? E Deus disse: é necessário nascer de novo. E disse Nicodemos: mas como posso eu entrar de volta no ventre para nascer de novo? Forma. E Jesus disse: não é disso que eu estou falando, não é forma. Quando Jesus disse para o velho rico: vende tudo que tem e me segue, ele não está falando na forma, ele está falando na essência. Eu vender tudo que tem, tire o seu coração do dinheiro e coloque seu coração em mim. Era isso que Jesus estava tentando dizer, mas ele estava preso à forma. Toda vez que estamos presos à forma, não percebemos. Deixa eu contar uma última história a respeito de estar preso à forma. Existe um texto na Bíblia que eu acho interessantíssimo, esse texto, que serve inclusive para essas igrejas que gostam de movimento, que gostam de revelação, que gostam do rodopio e etc. Então havia um texto que tinha um poço. A Bíblia diz que este poço, as águas se moviam e havia o mover das águas. E a Bíblia diz que todas as vezes que aquelas águas se moviam, quem era jogado dentro do mover das águas eram curados. O poço mais injusto que eu já vi na minha vida, porque tinha que ser só aquele que era jogado, ele era curado. E aí, queridos, a Bíblia diz, nesse mesmo texto, que lá estavam os movimentos das águas, e todos estavam ali, felizes com o movimento das águas, mas havia um homem que, por ser coxo, ele não podia se jogar nas águas, e ninguém sequer teve a coragem de pegá-lo e jogar nas águas. Mas a Bíblia diz que Jesus esteve naquele lugar. E assim como todos os outros, Jesus também foi ao poço que tinha um movimento das águas. E ali estava aquele homem, aleijado, decaído, coxo naquele chão. Jesus então disse para aquele homem, tratou daquele homem, e a Bíblia diz que esse homem foi curado e Jesus foi embora. E todos os outros ficaram lá no movimento das águas. O movimento da forma é tão interessante que eles estavam tão preocupados com as formas que nem perceberam a presença de Jesus naquele lugar. Apenas aquele homem que foi curado sentiu a presença de Deus neste lugar, porque ele sentiu o que é essência e não o que é a forma. Todos os outros estavam presos à forma. Queridos, tem muito movimento, mas tem muito pouco de Deus nessa história. Tem muitas coisas acontecendo, mas a essência de Deus não está sendo propagada em alguns casos. Então eu digo aqui, queridos, que nós, e volto ao tema de hoje, o tema de hoje é buscar a Deus. Use a essência, use o que está dentro de você, use o espírito que clama, Abba Pai, e busque Deus, não se importando para a forma, porque forma continuarão sendo apenas formas, das quais Deus sequer dá valor a isso. Os religiosos da época de Jesus estavam totalmente presos às formas, e por causa disso chegaram a perguntar a Jesus: é justo curar no sábado? E Jesus precisou dizer para eles: olha, é mais importante curar a vida no sábado do que guardar a forma que vocês guardam com tanto vigor. Em nome de Jesus, entenda isso, porque igrejas criaram doutrinas baseadas em forma e aprisionaram pessoas em suas formas. E as formas são só formas e continuarão sendo apenas formas. A essência é Deus e é divino, e a essência é o que me liga, me liga ao Senhor. E é por isso que nós estamos buscando a Deus em espírito e em verdade. E essa é uma instrução bíblica. Deus procura adoradores que os adorem em verdade e que os busquem em espírito e em verdade, e não baseado em formas. Que Deus possa nos abençoar, mas eu quero orar com você. Feche os seus olhos, e sobre isso que eu quero orar, para a honra e para a glória de Jesus. E quero que onde você estiver, você sinta a presença de Deus, sinta o Espírito de Deus te tocar no teu interior, espírito com espírito conectado, para que você possa sentir profundamente a presença de Deus. Feche os seus olhos. Pai querido e amado Deus, glorioso e santo Jesus,
Senhor, nós queremos te ouvir, te sentir, te perceber, mas Deus, nós, por sermos humanos, em alguns momentos de nossa vida e nossa trajetória, somos ligados a formas, mas Deus nos ensina a estar ligado à essência, nos ensina a aprender a te buscar, porque nós queremos buscar a Deus e ter Deus sobre todas as coisas na minha e na vida dos meus irmãos. Pai, no nome de Jesus, aonde tiver cada um nesta live, neste lugar, toca, Deus, para que eles possam sentir o Espírito de Deus. Oh, meu Senhor, porque a glória de Deus está no meio de nós, porque o Espírito do Senhor fala através de nós. Oh, meu Deus, que nosso espírito possa todos os dias clamar: Abba, Pai. Pai, no nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos, conduza-nos, Senhor, e faça como tu queres, meu Deus, porque nós desejamos te buscar a cada dia e ser nós ligados à essência de Deus, a nossa essência ligada à essência de Deus, para que não vivamos, ó Deus, uma espiritualidade superficial, para que não vivemos formas superficiais, para que não vivamos coisas que são pequenas, para que não vivamos coisas que são minúsculas, Pai. Ensina-nos a viver coisas grandes, porque as coisas grandes estão na sua essência, e é a sua essência que liga o Espírito que está em nós. E assim, meu Deus, nós clamamos e te pedimos, Deus, o poder que tem na tua palavra, o poder que tem uma palavra que tu envias em direção a nós. Pai, abro a minha boca agora, sabendo que palavra tem poder, e digo em nome de Jesus, que cada um que aqui está possa ter um verdadeiro encontro com o Senhor, possa ter um verdadeiro encontro com Deus, que Deus possa fluir através destas pessoas, Pai. Assim, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus seja cada vez mais aflorado de dentro de nós, e assim o Espírito Santo possa nos conduzir, possa nos consolar, possa nos ensinar e, sobretudo, dar-nos a direção perfeita, Pai. Assim, Senhor, nós oramos, porque assim cremos em Cristo, o nosso Senhor, a quem pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus, o Senhor que está no meio de nós. Queridos, aprenda a viver a essência de Deus e busque sempre Deus pelo caminho da essência, porque Deus é a essência, e buscar a essência, você precisa utilizar o seu coração e a fé, porque no seu coração está o amor necessário para isso, e na sua fé está o poder necessário para isso. Reconheça isso e busque Deus, e saiba, Deus sempre terá novos encontros com você. Deus abençoe, fique em paz e tenha uma semana de bênção e de muita alegria e paz. E amanhã, meio-dia, estamos de volta aqui na oração a meio-dia, queridos, para a honra e glória do Senhor, porque o Espírito do Senhor está no meio de nós. Não esqueça, amanhã estamos juntos novamente ao meio-dia aqui na live da oração a meio-dia, e aproveito para pedir a vocês o perdão por ter começado tão tarde hoje, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. E como sempre digo, juntos somos mais fortes e com Deus somos mais do que vencedores. Deus abençoe, fique em paz e uma semana de bênção.